Vamos abrir nossas Bíblias agora, irmãos, no Salmo de número 39. Depois de toda essa introdução sobre também o estudo, nós vamos agora, propriamente dito, entrar nesse texto. Salmo de número 39. Ao mestre de canto, Geduntum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embrasou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abra os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis neles como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar? Senhor bondoso, Pai bendito, Senhor de nossas vidas, que esquadrinha o nosso coração, nós te louvamos, te adoramos, te rendemos graças, Senhor, porque Tu és Senhor entre nós, Tu falas aos nossos corações e olhas, Senhor, para a nossa miséria com benignidade, com piedade e com essa Tua graça infinita, Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E nós temos esse favor imerecido e hoje desfrutamos de ser chamados filhos Teus. Fala, Senhor, ao Teu povo, aos Teus filhos, aos Teus servos. Toca em nossos corações, que possamos sair instruídos e repletos de Ti, sabendo, Senhor, que na Tua palavra encontramos a razão de nossa existência e a instrução para o correto proceder. Abençoa-nos nisso, em nome de Jesus. Amém. Veja, irmãos, a gente releu o Salmo 38, depois de toda a exposição de quinta-feira passada, relemos no sentido realmente de relembrar aquilo que já tinha sido dito, tá? E aí a gente vai aqui ao Salmo 39, e se os irmãos atentaram para a leitura, nós vimos que tem suas proximidades muito grandes com o Salmo 38, porque são salmos que esse Salmo 39 continua a falar de um pecador. Veja que a gente leu aqui, né, quando ele disse que a mão do Senhor fez isso, o peso do Senhor, a repreensão do Senhor fez isso com o salmista. Né? Então, o que está em vista aqui é um pecador que sente o peso da mão de Deus. Perceba que não é os inimigos que vão contra ele, não é uma situação de guerra, não são ciladas que estão sendo armadas, e na verdade ele falou muito pouco sobre isso. Falou sim de insensatos, de pessoas que buscam o mal, mas ainda assim de forma muito leve. O olhar realmente é daquele que é pecador, está sendo castigado por Deus, e aí ele se encontra nessa aflição de espírito. Quer que eu troque o microfone? Tá. Então é isso, tá? E veja, o salmista continua sendo Davi. Não sabemos a circunstância em que foi escrito,
mas sabemos que foi Davi, o mesmo autor do Salmo 38. Porém, aqui há um acréscimo na informação. Veja que tem aqui um direcionamento para quem deveria ser enviado este salmo. Ao mestre de canto, Geduntum. Quem é Geduntum? Alguém sabe quem é Geduntum? Vamos saber agora, né? Tá, Geduntum aparece em algumas passagens na Bíblia e especificamente nós vamos ler uma delas, certo? Lá em 1 Crônicas 16, 41. 1 Crônicas 16, 41 diz assim, é lá em, no, ele escrevendo o povo, né, tal, ele vai dizer assim, e com eles deixou a Emã, a Geduntum e os mais escolhidos que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, nesse contexto aqui de 1 Crônicas 16, está sendo descrito as pessoas que cuidariam do culto, os levitas que cuidariam do culto. E perceba que aqui esse levita, né, já estou dizendo que Geduntum é um levita, ele juntamente com Emã e outros escolhidos, eles estavam encarregados de fazerem uma coisa específica. Era o quê? Louvarem ao Senhor, né? E louvar o Senhor também é amplo, mas sim, é com música. Veja que o versículo 42 vai dizer especificamente: com eles, pois, estavam Emã e Geduntum, que fazia ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de músicas de Deus, e os filhos de Geduntum eram porteiros. Então, veja, ele fazia parte do canto, não só do canto específico da voz, mas de todo o louvor na parte musical do culto que existia lá em Israel, certo? Esse era Geduntum. Tinha outro versículo aqui também, eu acho que esse já ficou claro o suficiente, mas eu vou ler, já que eu separei, né? Está lá em 1 Crônicas, capítulo 25, do 1 ao 3. Diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf. E Asaf a gente sabe que era ele. A gente, quando fala do louvor em Israel, a gente lembra muito rapidamente de Asaf, não é? Mas perceba, de Asaf, de Emã e Geduntum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos carregadores neste ministério foi os filhos de Asaf, Zacu, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Geduntum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob direção de Geduntum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graça e louvores ao Senhor. Veja, então, que ele era um dos líderes da parte musical do templo. Não estranhe aí estar dizendo profetizarem com harpas, com alaúdes e símbolos, né? Como é que pode profetizar com um instrumento musical? É no sentido realmente de que esses instrumentos e essas pessoas, eles eram consagrados apenas àquele ofício, né? Eles louvavam a Deus. É diferente, né? Quer dizer que nós profetizamos aqui também. É no sentido de louvor, mas você vê que às vezes estamos tocando e cantando outras coisas, né? Esses homens viviam unicamente e exclusivamente para isso. E não era uma coisa pequena, sabe? A gente vai ver em crônicas e em outros lugares, a gente não vai se deter muito nessa parte musical, mas é dito até, descrito, vozes separadas como sopranos e baixos, à semelhança de um coral que realmente existia também. E também de, de alguns que eram peritos em determinados instrumentos, determinados da parte musical, determinadas artes, né, no caso ali, para louvarem ao Senhor. A música era parte central no culto também. Sempre havia música. Isso é uma coisa muito importante da gente saber. Sempre havia música, independente do que estava acontecendo, sempre havia música. Claro, não eram os mesmos que tocavam o tempo inteiro, os mesmos que cantavam o dia inteiro, mas havia o revezamento de forma que sempre haveria música e louvores a Deus. E veja, por que isso, né? Eu estou nessa parte aqui para a gente entender, é bom também para a gente saber e conhecer um pouco mais, não só da história, mas da importância da música, porque a música não é algo mundano, né? Veja, a música ela é divina, é um elemento divino. Os anjos, quando aparecem lá para os pastores, eles cantam
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens aquele que vem, aquele que é bem. A música, por mais que sim, os instrumentos musicais foram feitos por homens, né? E tudo que o mundo vai fazer a obra de Satanás é justamente essa, desvirtuar as coisas de Deus. Você vai ter música sendo usada da maneira errada, sendo usada para perverter, para corromper, para ensinar e doutrinar aquilo que é errado e é contra os princípios do Senhor. Mas a música, inicialmente, ela faz parte do culto a Deus, ela deve fazer não só é parte, como ela deve existir. No culto de Israel era assim. E o culto de Israel não é porque é de Israel, certo? Mas é mandamento do Senhor e é uma representação daquilo que acontece no céu. Porque a gente vai ver lá em Apocalipse que todos cantam, os anciãos cantam e os anjos cantam e todo mundo que chega canta e dizem glórias, né? Santo, santo, santo é o Senhor, digno de louvor, todo louvor, glória, honra e poder. Eles cantam perante o Senhor no céu o tempo inteiro. Então, música serve para isso, realmente para colocar, ensinar, é uma forma de nos ensinar, de colocar o nosso coração na presença do Senhor, nos quebrantar e de, claro, tudo isso para engrandecer ao nosso Deus. Eu estou entendendo. Eu acho que eu estou entendendo. Certo. O senhor está falando a respeito da liturgia. Acredito que seria isso, né? Na liturgia ele está falando da ordem, do culto, o que tem. Exato. Porque se realmente se você for para outra igreja, você vai ver que é um pouco diferente, não é? E muda algumas coisas, a ordem então não é estabelecida, fechada e acabou-se, né? Porém, na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a liturgia e tem o princípio de liturgia. O que é que tem que ter no princípio de liturgia? E a liturgia precisa existir, isso tudo assim. A igreja elaborou, certo? Como forma de doutrina, né? E por isso nós seguimos também. Mas tudo isso é baseado no que está nas escrituras, tá? O estudo vai fazer com que a gente perceba o que deve haver no culto, que foi coisas que o próprio Deus instituiu quando ele firmou o culto. Então, por isso que nós usamos música. Não é porque a gente gosta de música, é porque a gente entende que na Bíblia Deus gosta de música. Se Deus gosta de música, existe música. E os pontos que precisa haver são os pontos que a gente coloca no boletim. Percebe? Se você olhar em cima de cada bloquinho, tem lá adoração, confissão e arrependimento, edificação e consagração. A ordem disso pode mudar. Se for para alguma igreja, você pode ser que lá eles vão colocar primeiro o de confissão, o momento de confissão e arrependimento, depois o de adoração, depois de consagração. Ou seja, esses elementos podem mudar e dentro deles pode haver a mudança. Primeiro cântico, depois oração, depois louvor. Isso não tem nada errado. Mas esses quatro coisas precisam estar lá, né? O momento em que o pecador vai se arrepender, entregar sua vida ao Senhor, confessar os seus pecados, um momento de engrandecer ao Senhor, de consagração, né, e de edificação do estudo da palavra. Isso tem que acontecer, né? Como essa ordem não é feita pelo conselho, não é feita em assembleia da igreja, na igreja presbiteriana, tá? É feita a liturgia, ela é do pastor. O pastor efetivo é ele quem elabora a liturgia. E aí esses quatro pontos têm que existir. Não precisa estar no boletim, não é necessariamente ter que ter um boletim, não precisa no boletim estar destacado, mas aqui é até bem é, didático, né? Por isso que tem, né, esses quatro elementos, e tanto que facilitou a minha resposta. Porque se você olhar, realmente está lá, tudinho certinho. Deixa eu passar logo para o Vitor, depois eu passo para o senhor, que eu queria falar.
E não é um erro. Não é um erro, não. Diga lá. Isso. Que bom. A gente fica feliz, né? Que a gente, ó, tá certinho a gente. Pronto, ótimo. Olha, apesar desse não ser o tema do, do estudo, não é justamente o que eu quero dizer. Não se acanhe de falar. A gente não desviou do assunto uma vez que está falando de Geduntum. E a gente não vai falar mais de Geduntum, dificilmente vai vir estudar Geduntum. Então é ótimo a gente trazer isso, né? E a gente está esclarecendo coisas. O culto de doutrina é para isso, né? A gente vai aprendendo cada vez mais. Fala. Mas depois... É. Que a reforma foi justamente isso, né? Uma volta à Bíblia, né? Que a gente acaba vendo também, né? É sempre o pessoal se desviando para fazer do jeito que quer. Aparece alguma coisa no mundo, você usa como moda, isso pode atrair pessoas, ou isso pode fazer. E a gente, com isso, negociando as coisas do Senhor, você está negociando. Aí, se você começa algo mais, algo que Deus não falou, se torna mais atrativo, você deixou a Bíblia de lado, você deixou Deus de lado. E aí cai em pecado, não é isso? Uhum, isso. É a nossa submissão ao Senhor, nossa adoração, né? Nós seguirmos a sua palavra fielmente. E quando aqui, esse salmo, que foi escrito por Davi, ele está direcionado ao a Geduntum, que o próprio Salmo explica, né, ao mestre de canto Geduntum. Ele era um mestre de canto lá que cuidava dessa parte do louvor. E então, Davi escreve e envia ele como que esse salmo não vai ser só cantado por Davi, não vai ser só cantado por Geduntum, um louvor especial, mas vai fazer parte da liturgia, vai ser cantado durante o culto na presença do Senhor, diante da Arca da Aliança. Isso vai fazer parte. E o que é que diz esse salmo? Esse salmo, como eu falei, ele tem muitas proximidades com o salmo de número 38 que a gente já viu. E veja as similaridades, tá? Certo? Eu queria destacar alguns versículos com vocês para que vocês observassem.
Veja o que diz o versículo 7 do Salmo 39, tá? O versículo 7 vai dizer: E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Veja o que diz o 38, versículo 15. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Quase que com as mesmas palavras, só muda algumas coisinhas, mas ele expressa exatamente a mesma coisa, não é? Que ele, a sua confiança é de esperar no Senhor, de que o Senhor é que vai acudi-lo dessa situação. Veja o versículo 9 do 39, diz assim: Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. E no capítulo 38, versículo 13, vai dizer assim: Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. 39, verso 10. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. O 38, versículo 11, diz assim: Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam longe de mim. A palavra praga, aqui no versículo 11, e a palavra flagelo, que foi dito no 39:10, são exatamente a mesma palavra, certo? Apenas foi traduzido de forma diferente porque há essa abrangência na tradução. Mas é exatamente a mesma palavra, e veja que o teor do versículo é exatamente o mesmo. E além desses versículos, a gente poderia citar outros também, o próprio temática do Salmo, tanto o 38 como o 39, eles falam coisas muito parecidas. Veja, como eu já disse, é um salmo de que um pecador falando, ele sabe que ele está sofrendo por conta do seu pecado, então é um merecimento justo daquilo que ele mesmo causou consigo mesmo. Ele desobedeceu, ele quebrou a aliança, então por isso ele está sofrendo. E então, eles confessam o seu pecado. Aqui no versículo 13 do 39, ele vai dizer: Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Embora eles estejam aqui nos dois salmos ainda, né, sofrendo e sabem que estão sofrendo, que o causador desse sofrimento é o Senhor, e com isso ele não culpa Deus, ele sofre e ele se acha merecido, né, porque ele pecou. E aí veja, o que os dois salmos estão dizendo, que é uma coisa difícil e que a gente faz e deve fazer. É um sofrimento merecido, ele está sofrendo, reconhece seu pecado, sabe que o sofrimento parte de Deus, mas ele está falando com quem? Nos salmos. Tanto o 38 como o 39. Com quem ele está falando? Oi? Não, não. Gedontum não. O salmo ele está direcionado a alguém, ao próprio Deus. Os dois salmos são uma oração. Isso é muito belo quando a gente percebe que o causador do sofrimento do salmista é o mesmo para que ele está pedindo para que pare de doer. É como que ele está apanhando, dizendo: Senhor, tá bom de bater. Já está doendo demais. Né? Acalma. E veja, as palavras são muito fortes. Veja algumas coisas que a gente leu, que quando a gente lê assim, às vezes deixa algumas coisas desapercebidas. Mas veja alguns versículos diante disso que eu estou falando. Veja, ele diz, versículo 10 do 39, tá? 39. Tiras de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou sendo consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, ou seja, existe iniquidade, Deus está punindo, é justo, está ele punir. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ele percebe que a repreensão do Senhor é extremamente dolorosa, né? E ele, quando Deus está repreendendo, está castigando, ele com isso está sarando, tirando as impurezas, ele está também tirando do homem tudo que do homem pode ser forte, né? Que é a sua, talvez o seu orgulho, a sua vaidade, aquilo em que ele se confia, né? E Deus está destruindo isso realmente. Porque o pecado é uma idolatria. Você só peca porque você coloca, conhecendo a lei do Senhor, você não obedece por quê? Porque você deixou a lei de lado e foi fazer o que você queria. Você deixou Deus. E esse deixar Deus de lado se torna caracteriza-se como idolatria. Então Deus vai punir
para quebrar a sua fortaleza, o que você acha que é sua garantia agora. É o seu emprego? Você vai ficar sem emprego. Ou você vai ficar desestruturado. Você acha que a sua segurança é o quê? É o seu, onde você está? É a sua família? São os seus parentes? São os seus amigos? Que eu tenho muitos amigos, então eu estou garantido. Então Deus vai fazer isso se quebrar. E Deus, com isso, está tirando realmente os alicerces da pessoa, que não é um alicerce forte. O alicerce deve ser o Senhor. Então ele está quebrando. E veja ainda mais o que ele diz. Ouve, Senhor, a minha oração. Tem um versículo em específico que, que me chama a atenção. Além desses outros, né? É um que fala, veja se vocês me ajudam. Ele diz que quando Deus fala, ele está sendo, a próprio falar do Senhor castiga ele. Que tem a ver com esse que eu li, né? Eu vou achar depois, tá? Tá no próprio Salmo. E a gente vai reler ele algumas vezes e a gente vai achar, tá? Sim, vai. Esse salmo ainda, seu Marcos queria falar alguma coisa, desculpa. Mudar? Seu Marcos, um minutinho, o senhor quer falar no microfone? Tá bem baixo. Isso. É. E a gente falou um pouco disso também no Salmo 38, sobre até esse sentimento de culpa, né? Que precisa ter seu limite, né? A gente viu isso aqui com Paulo advertindo a igreja quanto a isso. Não puna para sempre, não excluam totalmente a vista da disciplina e não só a disciplina da igreja, mas a disciplina do próprio Deus é realmente resgatar, purificar, né? Santificar, mostrar o erro para que a pessoa se conserte e não matar, né? Porque aí acabaria realmente com tudo, não é a intenção. E a culpa exagerada, ela faz isso também. E o que o salmista vai pedir aqui é justamente esse alívio.
Perceba que no início ele fala sobre ter sua boca, ficar calado, né? Já no início ele disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém a mordaça na minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Veja, ele está falando aqui sobre a murmuração, o reclamar do próprio Deus. A gente vê pelo teor do Salmo que é como que se ele, na visão dele, Deus está exagerando, né? Ele está sofrendo demais, né? E aí ele guarda a língua para não pecar. E ele guarda a língua para que o ímpio não ouça ele falar do Senhor. É muito parecido com o que Asaf vai dizer também. O próprio falar, o pensar para ele é como se é pecado, então ele não quer falar. Ele vai continuar no versículo 2 dizendo a mesma coisa. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem. Sabe que é um bem, mas ele ainda fica calado. E a minha dor se agravou. Aí veja, a gente sabe também que faz isso, né? Se você não fala, você guarda para si, isso agrava. Ele está sofrendo, sabe que é por conta do Senhor, não quer murmurar, mas isso também, o sofrimento está fazendo, o ficar calado também está causando ainda mais dor e mais sofrimento. Aí ele diz, no versículo 3, abraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. O coração, para os judeus, era o centro dos pensamentos, tá? Então veja, abraceou-se-me no meu peito o coração, para eles é o pensamento, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então eu disse com a própria língua. Aí ele começa a falar. Essa é a introdução que ele diz a esse respeito de começar a falar, e ele fala não para outra pessoa, porque ele não quer que um ímpio ouça, porque se o ímpio ouvir, ele isso vai envergonhar o próprio Deus. Isso ele diz lá no versículo 8 também. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Para que o insensato não visse aquela situação e, com isso, trouxesse vergonha a ele, mas ele é um servo do Senhor. O servo do Senhor está passando por isso, que Deus é esse que tanto maltrata. Então, para que ele não fosse a vergonha do próprio Deus, ele se cala. E com quem ele fala? Não é com os parentes, não é com os amigos, não é com pessoas de fora. Ele busca o causador do seu mal, né? Para ele não é um mal, percebe? Ele se calou acerca do bem. Ele então se refere ao próprio Senhor, dizendo: dá-me a conhecer o meu fim e, e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, nesse sofrimento que ele está sentindo, ele também sente o quanto ele é pequeno, como ele é frágil, como a voz do Senhor, a repreensão do Senhor destrói nele toda a fortaleza. Então, veja como é frágil realmente e todo o ser humano. Tanto que ele vai dizer mais na frente, né? Ele diz duas vezes que o homem é pura vaidade. O ser humano não passa de vento, é uma coisa descartável, é uma coisa efêmera, não tem sentido, né, a vida do ser humano. Versículo 5: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo de minha vida, é nada. E de fato, o que é você viver como Matusalém 969 anos para quem é eterno? Para a gente é muita coisa, 969, né? A gente vê uma pessoa com 90 anos e diz, poxa, já tem muitos anos. Mas o nosso padrão foi diminuindo, né? Enquanto do Senhor continua a eternidade. E realmente para o ser humano, a presença diante de Deus, nossa vida não é simplesmente nada. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E depois ele coloca no Senhor a sua esperança, dizendo: e eu, Senhor? Ele está falando do ser humano de forma geral. Mas e eu? Eu, Senhor, o que eu faço, eu espero. Tu és a minha esperança. Então ele começa a falar das iniquidades que ele quer que o Senhor livre, da vergonha, para que ele não seja motivo de vergonha para o Senhor. Ele se cala, né? Ele se cala por quê? Versículo 9. Porque ele sabe quem foi que fez. Não abra os lábios, porque tu fizesse isso. Não vou reclamar. Se o Senhor fez e está fazendo, tem um propósito e é justo. Então não tem do que eu me reclamar, murmurar, nada disso. Isso é muito parecido, meus irmãos. A gente lembra muito claramente, muito facilmente de Jó, não é?
E aqui o que o salmista está fazendo é o que Jó não aguentou, né? Jó depois começa a falar demais e com sua língua ele começa a falar coisas erradas. Ele não está querendo pecar com a língua diante do sofrimento. Ele quer se manter puro e sabendo que do Senhor vem o melhor. Então ele se mantém ali no seu estado de sofrimento, de questionamento. Ele está questionando o Senhor, de clamor, pedindo ao Senhor que pare, né? E que o Senhor alivie. Perceba até que, em dado momento, ele vai falar no versículo 12, ele se vê como um forasteiro e um peregrino. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te mudeças às vistas das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Veja, é Davi que está falando. Davi não era forasteiro, não era peregrino. Davi mesmo, ele vai se referir a si mesmo em outros salmos como sendo herdeiro. Ele se vê como herdeiro, como que herdou as coisas que o Senhor deu. Né? Salmo 73, não é dele, né? É Salmo de Asaf, mas ainda diz sim. Assim, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. De onde vem então esse pensamento de forasteiro, de peregrino de Davi? Ele está falando realmente da transitoriedade da vida. Na vida, ele vai passar. Davi vai passar. E quem será Davi? Passou, depois de certo tempo, não é? Mas, ainda assim, ele coloca a sua vida para o Senhor. É como que diz: eu sei que eu sou descartável para o Senhor. Eu sei que para o Senhor eu sou muito pouco. Eu não valho muita coisa. Mas olhe para mim porque eu só tenho o Senhor para quem recorrer. É um sentimento de total impotência. E ainda assim, de muito louvor. Porque nós colocamos diante dele, de fato, a nossa esperança. E aí entra um fato curioso. Veja como é interessante isso a respeito de que quem nós somos diante de Deus. Nós somos nada. Nós somos pó, como a própria palavra diz, que de onde nós viemos, do pó. E para o pó, depois que morremos, nós voltaremos. Nós somos simplesmente pó. Contudo, no Salmo 8, versículo 5, a gente tem uma descrição, um relato, dizendo assim, é, escrito por Davi também, o Salmo 8. Fizeste-o, falando do ser humano, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Veja que contraste e, ao mesmo tempo, que fantástico, não é? Como seres humanos fracos, frágeis, passageiros, efêmeros, que não têm nada a acrescentar a esse Deus. Mas ainda assim, Deus se importa, a ponto até, como o salmista vai dizer aqui, porque o Senhor perde tempo me punindo, se eu não valho tanta coisa, né? Mas para o Senhor vale. Porque para o ser humano que nada é, ele diz que ele o coroou de glória e de honra e fez um pouco menor do que Deus. Aqui no Salmo 8, ele está falando de governo de criação. E no governo da criação, só existe uma pessoa que está próxima a Deus no grau hierárquico. Ele criou o ser humano como gerente de toda a criação. Né? Por isso ele diz no Salmo 8 que fez um pouco menor do que Deus. Não é que diante de força, poder, eternidade e nada disso. Nós sabemos que nós somos realmente pó e é isso. Né? Mas no Salmo 8 ele está falando sobre todo esse privilégio que foi dado ao ser humano como regente da criação, coroa da criação. Esse Deus olha para a gente de forma especial e o salmista entende que esse olhar para ele, até no sentido de punição, é um valor que Deus está dando a ele, porque ele está tratando ele. E por que Deus resolve tratar alguém? É porque ele ama esse alguém. Né? Ele quer curar, ele quer salvar. O que a pessoa faz interessa ao Senhor. O valor não está no ser humano em si, mas no que Deus fez ao ser humano. E na forma como ele foi feito, porque ele foi feito à imagem desse Deus. Então Deus olha para ele diferente e trata diferente. Quer falar, Linda?
Essa palavra que a dona Lisete falou, ela resume bem, né, essa palavra que a senhora usou no início, intimidade, né? Essa palavra define bem tudo que o que, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Esse tratamento, esse olhar diferenciado do Senhor, e até outros salmos que a gente já viu, ele dizia, né? Não sei se os irmãos vão lembrar, de que os olhos dele estão sobre toda a terra, mas Deus tem os olhos em toda a terra, mas o seu olhar está sobre o justo. Ele acompanha aquele quem ama, com quem com ele se relaciona, nesse relacionamento de intimidade. Você pode se tornar passível de punição uma vez que você transgrediu a lei e quebrou a aliança com Deus, né? Uma vez que você esqueceu os caminhos do Senhor, seguiu da sua maneira, Deus vai lhe punir, Deus quer resgatar, Deus quer você de volta. Então ele pune como um pai amoroso que quer ensinar o seu filho e não quer que ele viva dessa maneira. E isso ensina para a gente, esse texto ensina para a gente a ter esse relacionamento e essa intimidade com ele, porque nos ensina a como falar com ele. Não é porque ele está me punindo e assim, eu reconheço a minha falha, não é porque ele está me punindo que ele não me ama. Não é porque a coisa está acontecendo ruim e eu não vejo o meu pecado, como no caso de Jó, não é? Não é por isso que ele não é soberano, que ele não tem o controle da situação. Não é por isso que os seus planos foram por água abaixo. Não é isso. É justamente porque ele quer tratar com você, ele quer falar com você. E ele quer que você, mesmo no sofrimento, no choro e na dor, busque a ele. Fale com ele. Diga, Senhor, por que eu estou sofrendo se eu não entendo o motivo do meu sofrimento? E se eu sei o motivo do meu sofrimento e eu sou o culpado do motivo do meu sofrimento, eu dizer, Senhor, me perdoa, que foi o que aconteceu no Salmo 38. E se esse sofrimento persiste a ponto de eu ver que eu não estou aguentando mais, eu falar como no Salmo 39, Senhor, eu não estou aguentando mais. Alivia um pouquinho. Eu sei que o Senhor está me tratando, eu sei que o Senhor é o meu Deus, o Senhor me ama. Eu continuo esperando no Senhor, mas alivia um pouquinho. Está doendo bastante. A intimidade do Senhor é para os que o amam. Ela vai achar. Vai achar aí também do Google. Veja como a gente resolve esse pensamento, né, daquele paradoxo que a gente criou entre nós somos criaturas inferiores, mas ao mesmo tempo somos colocados pelo próprio Deus como amados e cheios de honra. O Salmo 103, versículo 15 diz assim: Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Veja que coisa maravilhosa. Porque ele acabou de descrever o ser humano como sendo uma flor. Muito bonita a flor, né? Não dura muito tempo. O ser humano é assim. Pode ser até agradável, por melhor que seja, por mais bonzinho que seja, né? Dura pouco, o vento leva, passageiro demais. Mas as misericórdias do Senhor não são passageiras. As misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Mateus achou o salmo. Diz assim, vai ser Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, né? Sobre aqueles que obedecem, né, e que estão diante dele. E veja que aqui, nessa controvérsia, nós temos a efemeridade, o passageiro e o eterno. Nós não fomos criados para ser passageiros, efêmeros e vaidade. Nós viemos do pó, mas a intenção não era que a gente voltasse ao pó, né? E que o Espírito, a Deus que deu o Espírito. Nós somos criados para ser eternos. Deus nos fez assim. E nós continuamos lutando para ser eternos. A gente luta contra a morte o tempo inteiro. A gente quer sempre renovar, né?
Daí os cosméticos para ficar cada vez parecido mais com jovens, né? Daí a luta para que as doenças sejam exterminadas. Daí mesmo a gente sabendo que as doenças não vão, que a morte vai chegar algum dia, a gente quer ter o nosso nome lembrado. A gente quer eternizar o nosso com algum feito, com alguma produção, com alguma homenagem, né? Que alguém se lembre de mim, é a forma que a gente encontra às vezes de ser eterno. Mas não é assim aos olhos do Senhor. Só tem um jeito de a gente ser eterno. É se nós nos conectarmos com o eterno. Esse relacionamento nos torna assim, porque nós vamos morrer a primeira morte, mas nós não passaremos pela segunda morte. É assim com os que têm intimidades, que creem no Senhor e estão conectados a esse eterno. É assim que é assegurado, através de Cristo, o segundo Adão, né, que venceu a morte e vive eternamente, e que voltará para nos resgatar e nos levarmos para um lar eterno, numa cidade, numa nova cidade, numa nova terra, tendo um novo nome, tudo novo, e que morte não vai mais existir, maldição não vai mais existir, castigo não vai mais existir, sofrimentos não vai mais existir, porque as orações nossas são ouvidas, assim como aqui foi ouvida, nossas orações continuam sendo ouvidas, e nós continuamos sendo amados, e nossos pecados perdoados, e de valor eterno. E a nosso corpo vai passar, e nosso sofrimento vai passar, até que o Senhor elimine por completo, e aí nós reinaremos com Ele de eternidade a eternidade, porque as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade. Veja o contraste ainda do versículo 11 do capítulo 39, quando diz, na verdade começa no versículo 8, veja, livra-me de minhas iniquidades e de meu... Não me faças o opróbrio do insensado, eu emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso. Tira de mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão sou consumido, pois castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade. E agora, destróis nele como traça o que tem de precioso, com efeito todo homem é pura vaidade. Veja ainda o que diz o versículo 6. Com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Veja, falou de amontoar tesouros, falou de traça. Vocês lembram de algum outro texto que fala isso? Mateus 16, 19. Diga. Mil gerações. Isso mesmo. Mateus 16, versículo 19, Jesus falando, diz assim: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na... Não, não é isso não. É Marcos, então, eu acho. Mas eu anotei de Mateus. Não é não, né? Anotei errado, tá vendo aí? Como é que eu sei? Isso, é do Sermão do Monte. Na verdade não é o 16, não. Vamos ver se é o 6. O 6 é do Sermão do Monte. 19? 6, 19. Pronto, eu botei um na frente, por isso que ficou 16. Mateus 6, 19 diz: Não acumuleis. Vamos relembrar. No Salmo 39, diz assim, no versículo 6, amontou, com efeito passa o homem como uma sombra e vão se inquieta, amontou tesouros e não sabe quem os levará. Ele amontou tesouros aonde? Aqui na terra, né? O versículo 11 vai dizer: Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói neles como traça o que ele tem de precioso, porque ele acumulou aqui. Veja o que Jesus vai dizer no versículo Mateus 6, no versículo 19. Não acumuleis para vós ouro, para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Exatamente o que o Salmo estava dizendo.
e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. É a conexão com o eterno. Onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Nosso coração deve estar no Senhor, que é nosso Deus e Senhor e Pai eterno. E assim nós somos com Ele também. Confiemos então e esperemos nesse Senhor. E clamemos a Ele, saibamos também como falar com Ele. Os salmos são instrutivos em vários aspectos. Que nós possamos desfrutar disso, aprender com isso e assim proceder para a glória do nosso Deus.